resterebbe di me? Sono fatto male, uscito dalla fabbrica con un difetto cerebrale, spesso non mi riconosco. A cosa servirebbe andare per cambiare vita? Se ovunque vada io mi sento sempre fuori posto. Non potrei più fare a meno di quello che odi. Mentiamo noi stessi per sentirci migliori. Siamo destinati ad essere invisibili. Già, siamo nati solo per sentirci soli. Potrai cambiare vita, potrai cambiare città, ma ovunque andremo noi saremo sempre fuori luogo. Siamo frammenti di una foto che ho strappato a metà. Il cielo e la cornice in un ricordo fuori fuoco. E aí, galera ninja, tudo bom? Como é que vocês estão? Vai chegando aí que hoje a live vai ser bem interessante, né? Tô trazendo pra vocês altas dicas. Como vocês sabem, aqui é 11 horas da noite já, então vamos começar sem muita enrolação, né? Quem é ninja já manda aí hashtag ninja. Quem é novato já manda aí hashtag novato pra eu saber se tem muito novato aqui ou se é só a galera ninja que tá aqui toda quarta. Ai, beber uma aguinha, vamos começar. Então, uma das principais perguntas que eu sempre recebo é a pessoa querendo saber o que ela fala quando vai passar na imigração. Se ela fala que tá vindo a turismo ou se está vindo reconhecer a cidadania. E o que acontece? Não existe, assim, um visto que você possa apresentar na imigração que fale, estou indo para a Itália para reconhecer a cidadania. Então, o que eu aconselho sempre é falar que está vindo a turismo. Por quê? Porque quando você está vindo a turismo, já é um procedimento que o oficial da imigração está acostumado, entendeu? Porque, afinal de contas, é isso que passa o tempo todo na imigração. Pessoas vindo para a Europa para fazer turismo. O que quase nunca acontece é pessoas vindo para a Europa para requerer a cidadania italiana. Então, se você vem, mesmo que você tenha toda a documentação e você falar, estou indo para requerer minha cidadania italiana, o oficial pode nem fazer ideia do que é isso, nem fazer ideia de que isso existe. Então, até você conseguir explicar o que está acontecendo, o que você está vindo fazer, você já se enrolou e corre o risco do oficial acabar te mandando de volta. E aí você vai jogar no lixo todo o trabalho que você fez de juntar grana, escolher comune, escolher casa para alugar, por causa de uma informação que você não soube passar na imigração quando você estava vindo. Então, o primeiro de tudo é, quando for passar na imigração, esquece que você está vindo reconhecer a cidadania. Está vindo a turismo, entendeu? Então, se perguntarem, estou vindo a turismo, estou indo para a Itália a turismo, vou conhecer tal e tal lugar. E é aquele negócio, né, gente? Na imigração, eles podem fazer uma infinidade de perguntas, como podem não fazer nenhuma. Quando a gente veio, o oficial que atendeu a gente, ele nem olhou para a nossa cara, ele nem levantou a cabeça. A gente falou, buongiorno, e ele com a cabeça baixada só falou passaporto. E a gente entregou os passaportes, ele devolveu. Tanto que na época a gente nem sabia se a gente já tinha passado na imigração ou não, de tão rápido e tão simples que foi. Mas isso não é a regra. Pode ser que eles te façam um monte de perguntas. Então, você sabendo que quando você vier, você não vai falar que está vindo para reconhecer a cidadania, você já pesquisa sobre o lugar que você está vindo, qual aeroporto que você vai sair. Se o seu voo for direto aqui para a Itália, já pesquisa se vai ser de Roma ou de Milão, o que é que tem perto. Por acaso do oficial perguntar o que você vai visitar na Itália, você saber informar, entendeu? Na imigração, uma coisa que conta muito é a sua tranquilidade. Eu imagino que quando você está tranquilo, você deixa transparecer que você está tranquilo e acaba que ninguém te para, não te faz pergunta para você não ficar enrolado, né? Porque se ficar nervoso com medo da imigração, não. É tranquilidade sempre e vindo a turismo. Para a galera que chegou agora, que talvez não pegou o início, eu falei que uma das perguntas que eu mais recebo aqui é as pessoas me perguntando
o que fala na imigração, se vem para fazer cidadania ou se vem a turismo. E o que acontece? Ainda não existe nenhum tipo de visto que você possa apresentar na imigração falando que você está vindo requerer a cidadania, porque você chega aqui como turista, você não chega aqui como um descendente italiano que está vindo reconhecer a cidadania, entendeu? Então, por isso é mais seguro você falar que está vindo como turista, porque é um procedimento que o oficial da imigração já está acostumado, do que você falar que está vindo reconhecer a cidadania, que é algo que pode ser que o oficial nunca viu na vida, e você vai ter que se explicar em italiano ou em inglês, dependendo se você dominar talvez a língua, e correr o risco do oficial te colocar para voltar para trás, simplesmente porque ele não entendeu o procedimento e como é as coisas, sacou? Então esse era o primeiro tópico que eu ia falar hoje. Os próximos vão ser mais dicas assim, dicas práticas de algumas coisas que eu fiz quando a gente veio e a gente conseguiu economizar uma grana. A primeira delas é a questão da passagem, porque tem gente que acha que tem que comprar uma passagem para 90 dias, né? Já que o visto que é concedido para os brasileiros é de ficar aqui durante 90 dias, você pode ficar tranquilo. Então a pessoa acha que ela tem que comprar necessariamente uma passagem de 90 dias, já que o processo de cidadania normalmente dura de 3 a 6 meses. Só que você tem que ter em mente que quando você compra uma passagem de 90 dias, a sua passagem, o seu seguro-saúde e a sua hospedagem tem que estar batendo tudo com esses 90 dias. Então, talvez, se for o seu caso, pode acabar ficando mais custoso você comprar uma passagem de ida e volta tão longa, e aí você vai ter que fazer um seguro viagem por todo esse período e uma hospedagem por todo esse período também. E aí vai do bolso de vocês e daquilo que vocês acabem achando mais tranquilo, né? Quando a gente veio, a gente comprou uma passagem de ida e volta para 20 dias. E aí, nosso seguro viagem, nossa hospedagem tinha que bater com esse período. Porque o que acontece? Quando você passa na imigração, o que o oficial vai te pedir? Que é via de regra é a praxe, né? Ele vai te pedir a sua passagem de volta. Por isso que não importa se você está vindo reconhecer a sua cidadania, você tem que comprar a sua passagem de vir e a de voltar, mesmo que depois você não vai usar ela. Ele vai te pedir o seguro viagem, que tem que corresponder ao tempo de duração da sua passagem. Ele vai te pedir a reserva no hotel ou a carta de que você vai ficar na casa de algum amigo. E ele vai te pedir a quantidade de dinheiro que você está trazendo. Então, todas essas coisas têm que estar casadinhas. Se você compra uma passagem de 90 dias, você tem que trazer dinheiro suficiente para comprovar, né, que você está trazendo dinheiro suficiente para ficar aqui 90 dias, entendeu? Então, por isso que talvez comprar uma passagem com um período menor seja um pouco mais vantajoso com essa questão de ter que trazer menos dinheiro para comprovar, fazer um seguro viagem menor e uma hospedagem menor, mas essa questão da hospedagem, depois eu vou dar uma solução aqui, que foi o que a gente usou também, que é bem bacana. E aí vocês devem estar pensando, poxa, eu vou ter que comprar uma passagem de ida e volta, e aí depois eu vou perder a passagem de volta, já que minha intenção é ficar de vez na Itália? Talvez não, vai depender só de você. Hoje em dia já existem algumas agências de turismo que elas vendem a passagem para você, ela te vende a ida e volta, mas já sabendo que você vai cancelar a volta, entendeu? Então, elas costumam cobrar um valorzinho a mais para cancelar a sua volta e você não perder o dinheiro da volta se você comprasse diretamente, talvez pelo site, né? Além dessas empresas que fazem isso, você tem a opção de comprar a passagem de volta no dia que você estiver vindo embarcar, entendeu? No dia do embarque você compra a passagem de volta no cartão e quando chegar aqui você cancela. E aí vê o prazo de cancelamento que o cartão dá e você consegue estar reavendo esse dinheiro da passagem de volta, entendeu? E outra opção, que muitas pessoas usam também, é comprar a passagem de ida e volta e chegar aqui e remarcar.
remarcar mais pra frente, quando estiver pensando em visitar o Brasil, e depois só compra a passagem de voltar do Brasil pra cá. Então são essas 3 opções que você tem. E aí, por que eu tô falando isso? Para você não correr o risco de perder dinheiro, né? Não saber que você pode fazer esse monte de coisa e chega aqui e você não cancela a passagem, não remarca. E eu tô falando porque foi exatamente o que a gente fez. A gente comprou 3 passagens de ida e volta e chegou aqui e a gente perdeu a volta das 3 porque eu não tive essa sacada ou de remarcar ou de tentar cancelar e pegar o dinheiro de volta. Foi triste, né? E eu paguei as passagens sem querer à vista. Então foi um dinheirinho bom que a gente perdeu. Deixa eu ver. Ah, tá. Outra coisa é a reserva do hotel. Como eu disse, a reserva do hotel ela tem que bater com o prazo da data de ida e volta da passagem. Quando a gente veio, o que eu fiz? Eu coloquei que eu iria ficar primeiro na casa do meu irmão, porque o nosso voo foi de São Paulo, Madrid, né? Que a gente foi primeiro para lá, que a gente passou o ano novo, e depois Elton veio para cá sozinho para requerer a cidadania dele. E aí eu coloquei que eu ficaria 2 dias na casa do meu irmão e fiz as reservas depois desses 2 dias. Porque tem alguns sites que você consegue fazer tanto a reserva quanto o cancelamento da reserva sem ter que pagar nada. Então, eu aconselho muito que quando vocês forem fazer a reserva para vocês, procurem esses sites, como o Booking, Expedia, e procure sempre reserva e cancelamento gratuito, entendeu? Porque mesmo que você não tenha uma casa para você colocar que você vai chegar e ficar primeiro nessa casa, você só perde talvez a reserva de um hotel, porque eu fiz assim. Eu coloquei que ficaria 2 dias na casa do meu irmão e fiz reserva em mais 3 hotéis. Por quê? Nesses 2 dias que seriam os que eu ficaria na casa do meu irmão, eu cancelei a reserva dos outros hotéis sem ter que pagar nada pelo cancelamento, porque eu não cheguei a chegar na data limite do cancelamento, né? Então, por mais que você perca do primeiro, sei lá, reserva 2 dias no primeiro hotel, 5 dias no segundo, mais 5 no terceiro, dependendo do prazo da sua passagem, né? Do primeiro, você acaba tendo que pagar a taxa, ou você vai mesmo por esse hotel, dependendo de como tiver a sua locação de imóvel, né, aqui. E os outros você consegue cancelar sem ter que gastar com isso, sem ter que gastar tanto com a reserva quanto com o cancelamento, né? Aí outra coisa é o seguro viagem. O seguro viagem, todo mundo sabe que tem que comprar quando você faz viagem internacional, porque tem que comprar porque não tem SUS para te atender, né, nos outros países. Só que a maioria das pessoas esquecem que o seguro viagem ele tem um valor mínimo do prêmio, né? Que seria assim, se você precisar de usar o hospital aqui, até quanto que o seguro vai cobrir, né? E esse prêmio, o valor mínimo dele é de 30 mil euros. Então, quando vocês forem comprar o seguro viagem, tem que ficar muito esperto com isso. Porque se você comprar um seguro que a cobertura dele seja de menos de 30 mil euros, você vai estar no sal. Porque pode ser que você não que não seja atendido, que eu imagino que você não vai ficar sem atendimento, mas que você tem que pagar depois alguma coisa por fora, com certeza você vai acabar tendo que pagar. Então, ficar esperto com o valor da apólice do seguro, tá? E locais para você estar cotando o seguro, você joga na internet seguros promo, foi assim que eu fiz, e aí vai aparecer alguns simuladores e você consegue calcular, sei lá, 10 dias de viagem, 30 dias de viagem, quanto que vai dar em cada seguradora e o valor do prêmio da apólice, eu não sei como é que é o nome direito. O valor mínimo lá da apólice em cada seguro, em cada seguradora. E aí você consegue escolher a de melhor custo-benefício para você. Aí você deve estar pensando, mas Dai, eu vou comprar uma passagem para 20 dias, vou fazer um seguro de 20 dias e como é que eu fico com a saúde depois?
eu falo assim, você faz isso para passar na imigração. Porque aí depois que você chegar aqui, você pode contratar um novo seguro por um período maior. Que aí você não tem que comprovar nem que você está trazendo aquele tanto de dinheiro para ficar por esse período maior, nem reserva de hotel e nem todas as outras coisas que vêm junto com os períodos. Porque se você contratar um seguro para 90 dias e uma passagem para 20, e o oficial da imigração te pegar, ele vai encrencar e você pode ser mandado para trás simplesmente por causa dessa divergênciazinha. Então tem que ficar ligado. E aí a solução é essa. Chegou aqui, não quer ficar dependendo de emergência, porque se você for atendido na emergência você não tem que pagar, né? Não quer ficar dependendo? Contrata um novo seguro por um período maior, só que aí você já está aqui, você não vai ter que comprovar isso para ninguém, entendeu? Bom, era basicamente isso. Bem rápido hoje. Para passar na imigração, não falar que tá vindo reconhecer a cidadania, porque tem gente que não faz ideia do que é isso. Contratar seguro viagem, fazer reserva de hotel, passagem de ida e volta, e uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora, que é a quantidade de dinheiro. Quando você vem fazer uma viagem na Europa, Estados Unidos ou qualquer lugar que for, você tem que comprovar que você está trazendo uma quantidade de dinheiro para ficar no país aquele período de tempo que você comprou suas passagens. E aí, aqui na Itália, eu peguei essas informações no site do Itamaraty. Você tem que comprovar. Se for uma única pessoa e vai ficar de 1 a 5 dias, você tem que trazer no mínimo 270 euros, mais ou menos. E se for uma única pessoa que for ficar mais de 20 dias, você tem que comprovar que você está trazendo 28 euros por dia. E aí quando você vê esses valores, você entende o que eu falei, né? De você comprar uma passagem para 90 dias, então você vai ter que comprovar que você está trazendo 90 vezes 28 euros. E com o valor que o euro tá hoje, só Jesus na causa para saber quanto que vai dar isso tudo, que eu sou péssima em matemática, então não faço ideia. De 1 a 5 dias, você tem que comprovar um valor fixo. O ideal é ficar entre 5 e 20, que é um valor menor, que eu não anotei, nem lembro de cabeça, mas depois eu coloco para vocês nos stories um post que eu já fiz com essa tabela de valores. E aí acaba ficando mais em conta, né? Você não tem que trazer tantos euros. Por mais que você pense assim, mas eu vou chegar aqui, vou ter que alugar casa, fazer não sei o quê. Gente, você não precisa trazer o dinheiro todo de uma vez, né? Ainda mais com a cotação do euro como tá. Mas se você tiver para trazer, traga, né? E na imigração você pode comprovar que você está trazendo esse dinheiro via cartão de crédito, não todo o valor, mas um pouco do valor, sim. Cartão de débito, tipo o TransferWise, que você coloca o valor nesse cartão e quando chega aqui você consegue usar em alguns estabelecimentos e aí você recebe uma folhinha que você consegue comprovar que está trazendo dinheiro nele e dinheiro em espécie, tá? Se eu não me engano, eu tenho um outro post falando sobre isso também. Depois eu procuro para vocês e coloco nos stories para vocês olharem lá, salvar e compartilhar com os amigos. Então é basicamente isso, galera. Alguma pergunta? Hoje vocês estão quietinho. Normalmente é um monte de perguntas subindo aqui. Porque a imigração é uma coisa bem prática e você não pode inventar muito, né? Porque já tem as coisas certas que devem ser feitas. Qualquer outra coisa que o oficial da imigração te pedir, ele pode estar te pedindo, mas não é a regra, porque a regra é normalmente isso: seguro-saúde, reserva de hotel, quantidade mínima de dinheiro e passagem de ida e volta. Bom, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou terminar a live. Eu tenho uma surpresinha para vocês, né? Que eu falei na aula passada. Na sexta-feira, obrigado pelas dicas, de nada.
Na sexta-feira eu vou estar liberando para vocês o e-book. Até que enfim eu terminei. Nesse e-book eu tô explicando detalhadamente a segunda fase do processo de cidadania, né? Que é tudo que você faz a partir do momento que você chega aqui na Itália até emitir o seu passaporte. Então acho que vocês vão curtir muito. O e-book é gratuito e eu vou colocar para vocês baixarem a partir da sexta, tá bom? A Olivia, Dai, dinheiro em espécie tem que ser convertido em euros? Sim, Olivia, você tem que trazer já em euro, porque é muito difícil você chegar aqui com R$ 1 e tentar trocar depois, entendeu? Sem contar a confusão de se o oficial pedir para ver, você dá aquele monte de real para ele, porque em real é um montão, em euros fica um pinguinho. Então, você trazer já convertido te ajuda no volume, né? Para ninguém ver o tanto de coisa que você está trazendo. E nessa questão de que aqui vai ser muito difícil, porque provavelmente você vai ter que trocar o dinheiro em alguma casa de câmbio de aeroporto, entendeu? E você pode acabar perdendo nessa cotação. Quando a gente veio, a gente trocou o nosso dinheiro no Banco Itaú, mas além de Banco Itaú, tem várias casas de câmbio que você consegue acompanhar o valor do Euroturismo, porque esse é o euro que a gente converte para trazer, é o Euroturismo, e você fica acompanhando onde está mais barato, igual eu que morava no Espírito Santo não tinha muita opção, mas quem mora em São Paulo, Minas, que são cidades maiores, tem diferença de uma casa de câmbio para outra, né? E qualquer centavinho você já economiza pra caramba. Após a cidadania da pessoa que foi antes, os que vão depois, funciona do mesmo jeito? Na imigração, eles não fazem perguntas sobre quem foi e não voltou? Sim, Nath, funciona do mesmo jeito. Eu normalmente aconselho para as minhas mentoradas a mesma coisa, mesmo que o seu cônjuge já seja italiano, vem com tudo certinho, entendeu? Com a passagem de volta, a quantidade de dinheiro, seguro-saúde, e nesse caso só vai mudar a reserva do hotel, que ao invés de reservar em um hotel, seu marido vai te dar uma carta de hospitalidade, né? Que você vai ficar na casa do seu marido, então você já pula essa parte da reserva do hotel. Mas de resto, eu falo, faz tudo igual para não complicar, entendeu? Não complicar, porque tem que pensar sempre, o oficial da imigração pode não saber nada de como funciona isso que você está sabendo como funciona, entendeu? E até você ter que explicar tudo isso em italiano ou em inglês, se o oficial ou você falar inglês, já é muito trabalho, você fica nervosa. Então, o que você puder simplificar, faz para simplificar, tá? Obrigada, amiga. De nada, gente. Aí, como eu tava falando, a primeira surpresinha é o e-book, que finalmente ficou pronto. E eu vou estar liberando para vocês o e-book gratuito da segunda fase, né, do processo de cidadania. É porque a galera que chegou por agora não sabe que eu já fiz um antes, só que nesse primeiro que eu fiz eu só falava da primeira fase, né, de juntar os documentos, preparar para apostilar e tudo. E nesse agora eu tô falando o procedimento, tudo que você tem que fazer a partir do momento que você comprou as passagens até a hora que você vai emitir seu passaporte aqui na Itália, tá bom? E a outra surpresinha é que tinha uma galera me pedindo para poder abrir matrícula para o personal cidadania, que para quem não sabe é a minha mentoria, onde eu tenho um curso com várias aulas já gravadas, exatamente explicando todo o passo a passo detalhadamente. Eu forneço alguns formulários que são idênticos aos que vocês vão se deparar quando chegar aqui. Eu forneço modelo de e-mail para entrar em contato com o Comune, com o locador de imóveis. Tudo isso eu tenho no personal cidadania. E ainda faço um acompanhamento por mês, né? Durante 3 meses, para tirar dúvidas das meninas e de quem estiver na turma. E aí a galera tava pedindo para eu abrir, que eu tinha dito que só ia abrir o ano que vem, porque como meus pais estavam para vir em dezembro, eu queria estar livre para eles, né? Mas acabou que eu não sei se eles vão vir, se não vão. E tem a galera pedindo, eu fiz a votação, se a galera preferiria que eu abrisse em janeiro ou em dezembro. A maioria do pessoal escolheu dezembro, então eu vou estar abrindo em dezembro e vou estar dando várias condições especiais, né,
para quem entrar nessa turma. E dia 9 de dezembro eu vou estar abrindo matrícula. Mas mais pra frente eu vou falando direitinho com vocês sobre tudo que vai rolar. E nessa semana, se eu não me engano, de 4 a 9 de dezembro, depois eu vejo direitinho, eu vou estar fazendo entrevista com algumas meninas que fizeram o processo de cidadania aqui na Itália, para vocês estarem vendo como foi a experiência de outras pessoas, né? Eu já fiz isso aqui antes e foi muito bacana. O pessoal conseguiu pegar dicas muito legais, assim, de experiência de gente que fez o processo de cidadania, desde em cidades muito pequenas até em cidades maiores, como Torino. E uma das minhas mentoradas, inclusive, escolheu ir para Torino exatamente por causa dessa live que ela assistiu e viu como é o processo lá. Então ajuda bastante para vocês. Então vocês ficam ligadinhos que vai estar tendo muita coisa bacana aí, tá? Deixa eu ver aqui a perguntinha. Melhor ir direto para a cidade na Itália ou pode fazer escala em outro país para ficar mais barato? Então, Felipe, você pode fazer escala para ficar mais barato, sim. Só que o que acontece? Quando você faz escala, você tem que ter em mente de que você vai ter uma etapa a mais para fazer quando chegar aqui, que é a declaração de presença. Por quê? Se você fizer escala, por exemplo, Inglaterra, Dublin, tranquilo, você não vai ter essa etapa a mais. Agora, se você fizer escala na Espanha, por exemplo, chegar aqui você tem que fazer a declaração de presença porque você não tem nenhum carimbo confirmando a data que você entrou na Itália. Então você faz a declaração de presença exatamente para falar que, sei lá, dia 4 você entrou na Itália, entendeu? E aí, como aqui é o país do depende, você pode chegar numa cidade muito de boa, que vai ser tranquilo fazer a declaração de presença, como você pode chegar numa cidade que os caras vão encrencar até para você fazer essa declaração. Então eu falo, tenta dar uma olhada se a diferença vai estar muito grande no valor de com escala ou sem escala, porque a dor de cabeça que você pode vir a ter tendo que acrescentar essa fase a mais pode ser muito grande. Mas se o valor tiver muito diferente, né, super compensa você acrescentar essa fase a mais e fazer a declaração de presença quando chegar aqui. É super possível, mas aí você tem que ver os seus critérios aí, se você vai querer acrescentar essa fase ou não, tá? Porque a declaração de presença é uma parada muito séria e você tem até 8 dias para fazer depois que você chega na Itália, se você fez escala em algum país que faz parte do espaço Schengen. E se você não fizer essa declaração, você pode até estar levando uma multa depois, né? Então, pesa direitinho aí o que fica mais legal para você, tá bom? De nada. Aula ninja. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas, anotado. Eu falo, todas essas dicas que eu passei aqui para vocês foram coisas que eu fiz e a gente conseguiu economizar bastante, porque eu não sei quem já teve a oportunidade de ver um post que eu fiz de quanto a gente gastou. A gente não, né? Meu marido gastou para fazer o processo de cidadania dele. Tudo bem que o euro estava bem mais barato, mas a gente gastou 15 mil reais no processo inteiro de cidadania do meu marido, entendeu? E todo mundo olha assim, nossa, muito pouco. Porque a gente fez exatamente isso, de economizar em tudo que a gente poderia economizar, tá? De nada. Bom, que vocês tenham um ótimo restinho de semana. Qualquer dúvida, manda no direct. Vou pedir para vocês comentarem aqui, que eu vou deixar essa aula salva. Comenta se vocês gostaram da aula, o que vocês acharam, se vocês querem que eu fale de algum outro tema, tá bom? E até mais. Amei suas dicas, você é demais. Obrigada, Olivia. Bom, tchau, tchau. Sim, 15 mil com tudo, porque a gente não fez com assessoria, né? Então, eu economizei tanto na fase dos documentos, quanto na fase aqui da Itália. Tudo que foi possível fazer sem ter que pagar para outras pessoas, a gente fez, entendeu? Bom, é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau pra vocês. Ai, esqueci como...